Os rios têm um papel fundamental na vida humana, servindo como fonte de água, alimentos e transporte para inúmeras comunidades ao redor do globo. Eles frequentemente são admirados por sua beleza natural, refrescante e, em muitas ocasiões, oferecem entretenimento e lazer. No entanto, por mais encantadores que esses cursos d'água possam ser, também escondem perigos mortais. Seja devido à imprudência humana ou às armadilhas implacáveis da natureza, existem rios que se transformaram em verdadeiras ameaças, locais onde o risco de pisar pode ser fatal. Hoje vou te apresentar os 9 rios mais perigosos do planeta. Se você gostar deste conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Coisas Curiosas e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Vamos lá! Rio Wharfe. À primeira vista, o rio Wharfe, no norte da Inglaterra, parece ser um simples riacho, sem nada de especial. Mas não se deixe enganar pela sua aparência tranquila e modesta. Este rio é, na verdade, um dos mais perigosos do mundo. Na maior parte do seu curso, o Wharfe é largo e raso, parecendo um local ideal para um passeio relaxante. No entanto, ao chegar em um trecho específico conhecido como Bolton Street, a situação muda drasticamente. Nesse ponto, as margens do rio se estreitam para apenas 1 metro de largura e a profundidade aumenta vertiginosamente. Este estreitamento cria um gargalo que intensifica a pressão da correnteza, provocando a erosão da parte inferior das rochas e criando um abismo cuja profundidade exata ainda é desconhecida. Moradores da região afirmam que nenhuma pessoa que caiu nas águas do Bolton Street sobreviveu para contar a história. A força da correnteza e a profundidade do abismo tornam qualquer tentativa de resgate quase impossível. Por essa razão, diversas placas de aviso foram instaladas ao longo das margens para alertar os visitantes sobre o perigo iminente. É um lembrete sombrio de que nem sempre o que parece seguro realmente é. Rio Nilo. O rio Nilo, o mais longo do mundo, atravessa 11 países e deságua majestuosamente no mar Mediterrâneo. Ao longo de milênios, este rio foi a força vital por trás de grandes civilizações que floresceram em toda a África, especialmente no Egito. No entanto, além de ser um sustentáculo para essas civilizações, o Nilo sempre representou um perigo constante para aqueles que vivem em suas margens. Suas águas abrigam uma variedade de criaturas perigosas, cada uma delas capaz de transformar o rio em uma armadilha mortal. Crocodilos do Nilo, por exemplo, são predadores formidáveis que podem se mover a velocidades impressionantes de até 35 km/h na água. Estima-se que esses répteis matam mais de 200 pessoas por ano, tornando-os uma das maiores ameaças do rio. Além disso, os hipopótamos, que muitas vezes são subestimados em termos de perigo, são conhecidos por atacar barcos que atravessam o rio, sendo responsáveis por uma quantidade significativa de ataques fatais. As águas do Nilo também abrigam serpentes venenosas, como a temida mamba negra, cujas picadas podem ser letais se não tratadas imediatamente. Mas os perigos do Nilo não se limitam à sua fauna. O rio também é um vetor de doenças graves, transmitidas por mosquitos que prosperam em suas margens. A malária e a febre do Nilo, ambas transmitidas por esses insetos, afetam milhões de pessoas anualmente, causando uma enorme carga de doenças e mortes. Assim, o rio Nilo, apesar de sua importância histórica e cultural, é também um lembrete constante dos perigos da natureza. Rio Tinto. O Rio Tinto, localizado na Espanha, é um dos rios mais visualmente impressionantes do mundo, graças à cor vermelho-sangue de suas águas. Esse fenômeno de coloração incomum atrai a atenção de quem o vê, mas por trás dessa beleza estranha, esconde-se um dos rios mais inóspitos e perigosos da Terra. A tonalidade vermelha das águas do Rio Tinto é resultado de altos níveis de acidez e de concentrações extremamente elevadas de metais pesados como cobre, prata e ouro que poluíram o rio ao longo dos séculos. Esses metais, que atraíram a cobiça humana por gerações, também tornaram o Rio Tinto um dos locais mais contaminados do mundo. A exploração mineradora na região remonta a milhares de anos, e a prática de queimar enxofre nas margens do rio não só devastou a vegetação local, mas também teve consequências desastrosas para a saúde dos animais e humanos que vivem nas proximidades.
O Rio Tinto é considerado uma das maiores catástrofes ambientais da história da Espanha, e suas águas são tão tóxicas que um simples mergulho pode resultar em sérios problemas de saúde. A paisagem alienígena do Rio Tinto até chamou a atenção de cientistas da NASA, que estudam suas características extremas como um possível análogo às condições encontradas em Marte. No entanto, por mais fascinante que possa ser do ponto de vista científico, o Rio Tinto é um lembrete sombrio do impacto devastador que a atividade humana pode ter sobre o meio ambiente. Rio Citarum. Localizado na Indonésia, o Rio Citarum é, ou pelo menos deveria ser, uma fonte de vida para as comunidades humanas e a fauna que dependem de suas águas. No entanto, hoje o Citarum é amplamente reconhecido como o rio mais poluído do mundo, representando uma ameaça extrema para as populações e ecossistemas que vivem em suas margens. O Citarum, que deveria ser uma artéria vital para a região, tornou-se um pesadelo ambiental devido à negligência humana. O problema começou quando centenas de fábricas têxteis começaram a despejar seus resíduos industriais diretamente no rio. Entre os poluentes estão corantes e produtos químicos altamente tóxicos, como mercúrio e arsênico, que contaminam as águas do Citarum em níveis alarmantes. Mas a poluição não para por aí. Ao longo dos anos, o rio também se transformou em um depósito grotesco de lixo para milhões de pessoas que vivem em suas margens, carregando toneladas de resíduos domésticos e industriais que sufocam suas águas. Durante a estação chuvosa, a situação piora ainda mais. O acúmulo de lixo bloqueia os sistemas de drenagem, resultando em inundações devastadoras que varrem cidades inteiras, espalhando doenças e causando a destruição de infraestrutura. O Citarum é um exemplo extremo de como a poluição descontrolada pode transformar um recurso natural essencial em uma ameaça mortal. Rio Fervente. O Rio Fervente, também conhecido como La Bomba, é um rio escondido nas profundezas da selva amazônica peruana. Por muito tempo, sua existência foi considerada um mito pelos ocidentais, um conto exagerado passado de geração em geração pelas comunidades indígenas locais. No entanto, a realidade desse rio é tão impressionante quanto os relatos sugerem. Suas águas atingem temperaturas escaldantes, chegando a até 90 graus Celsius, o suficiente para cozinhar pequenos animais vivos e causar queimaduras severas em humanos. O calor do Rio Fervente é geotérmico, o que significa que vem das profundezas da Terra, mas curiosamente, sua fonte não está ligada a nenhum vulcão próximo. Este fenômeno incomum faz do Fervente um local de grande interesse para cientistas e exploradores. No entanto, para as comunidades indígenas, o rio é considerado sagrado, e suas águas quentes são utilizadas pelos xamãs em rituais espirituais. Apesar de sua beleza exótica e do fascínio que exerce sobre os aventureiros, o Rio Fervente é um lembrete poderoso de que a natureza tem formas de expressar sua força que vão além do nosso entendimento. Seus perigos são reais, e qualquer tentativa de explorar suas águas deve ser feita com extremo cuidado e respeito pelas tradições locais. Rio dos Crocodilos do Leste. Quando um rio recebe o nome de crocodilo, já se sabe que não é um lugar para se aventurar sem cautela. O Rio dos Crocodilos do Leste, localizado na América Central, é um dos 3 rios com esse nome, sendo os outros 2 o Crocodilo Oeste e o Sul. No entanto, é o Rio dos Crocodilos do Leste que se destaca por ser o mais perigoso, principalmente devido a um trecho onde a profundidade é rasa o suficiente para que as pessoas possam atravessá-lo a pé ou de carro. Embora essa travessia pareça relativamente simples, ela esconde riscos mortais. As correntes do rio são traiçoeiras e podem mudar repentinamente, arrastando carros e pessoas para as profundezas, onde crocodilos aguardam pacientemente. Esses predadores são rápidos e implacáveis, atacando qualquer coisa que entre em seu território. O Rio dos Crocodilos do Leste é um local onde a imprudência pode facilmente levar à morte, e muitos que tentaram atravessar suas águas por pura adrenalina acabaram se tornando presas desses temidos répteis. Rio Congo. O Rio Congo, situado na África Central, é o rio mais profundo do mundo, com algumas partes atingindo até 220 metros de profundidade. Este rio imponente é famoso por suas águas turbulentas e perigosas,
que abrigam inúmeros rápidos, desfiladeiros e cachoeiras. Esses obstáculos naturais representam uma ameaça constante para as embarcações que navegam em suas águas, muitas das quais transportam mercadorias e pessoas. Um dos trechos mais traiçoeiros do Rio Congo é um desfiladeiro largo conhecido como Portas do Inferno. Este nome assustador não é exagero. O desfiladeiro é tão estreito e a correnteza tão forte que torna praticamente impossível navegar por ali sem enfrentar sérios perigos. Mesmo os navegadores mais experientes têm dificuldade em atravessar esse trecho sem sofrer danos às suas embarcações. O Rio Congo é, sem dúvida, uma das rotas fluviais mais desafiadoras do mundo, exigindo habilidade, coragem e muita sorte para ser cruzado em segurança. Rio Techa. O rio Techa, na Rússia, carrega consigo um dos piores legados da era nuclear. Durante décadas, o governo soviético manteve em segredo a instalação nuclear de Mayak, onde ocorreram fusões nucleares e o despejo de resíduos radioativos diretamente no rio. O resultado foi um desastre nuclear de proporções épicas, que contaminou mais da metade dos habitantes de 40 vilarejos que dependiam do rio para suas necessidades diárias. Após anos de contaminação contínua, o governo soviético finalmente enviou investigadores para avaliar a situação. O que eles descobriram foi aterrorizante. Em apenas uma hora, o rio Techa emitia 25% da radioatividade liberada na região durante todo um ano. Apenas depois de 3 anos de exposição contínua, milhares de famílias foram realocadas, mas o dano já estava feito. A instalação nuclear foi fechada há muito tempo, mas os resíduos radioativos ainda permanecem no rio, tornando-o um local extremamente perigoso. Hoje, o Teca ainda apresenta quantidades significativas de césio, um elemento radioativo, e parte de seu leito foi coberta com concreto na tentativa de conter a contaminação. No entanto, a radiação ainda persiste, representando um perigo constante para qualquer pessoa que entre em contato com suas águas. O rio Techa é um lembrete sombrio dos perigos da energia nuclear e dos riscos de negligenciar a segurança ambiental. Rio Amazonas. Por fim, chegamos ao Rio Amazonas, o maior rio do mundo em termos de volume de água e um dos mais icônicos. Embora suas águas sejam a força vital de uma das florestas tropicais mais ricas em biodiversidade do planeta, o Rio Amazonas também é um dos mais perigosos do mundo. Suas águas abrigam uma infinidade de criaturas mortais, cada uma mais assustadora que a outra. Entre os perigos que espreitam nas águas do Amazonas estão os temidos jacarés, que parecem ter tomado esteroides, anacondas, as maiores cobras do mundo e até tubarões-touro que ocasionalmente visitam o rio. Além dessas ameaças, há os peixes candiru, conhecidos por entrarem nos orifícios humanos, e as piranhas, cujos dentes afiados podem causar ferimentos graves. No entanto, essas não são as únicas ameaças que o Amazonas reserva. Se você conseguir escapar dessas criaturas, ainda pode se deparar com enguias elétricas, que emitem até 600 volts de eletricidade, uma descarga potente o suficiente para causar paralisia ou até morte. E ao sair do rio, é preciso ter cuidado com as aranhas armadeiras, algumas das mais venenosas do mundo. O rio Amazonas, com toda a sua grandiosidade, é uma demonstração clara de que a natureza pode ser tão letal quanto é bela. Olha, estava pensando aqui e podemos fazer um vídeo específico de um desses rios perigosos, hein? O que acham? Bom, vai depender muito de vocês, ok? O rio que vocês mais pedirem aqui nos comentários, faremos um vídeo exclusivo e com muito mais detalhes. Qual desses rios você achou mais aterrorizante? Conte para nós nos comentários. Até a próxima!